E vamos fazer esse vídeo aqui hoje sobre o centro histórico, um dos mais antigos do Brasil, onde tem a igreja mais antiga do Brasil. Vamos passar agora na frente do cruzeiro. Aqui está um cruzeiro na nossa frente. Aqui está o cruzeiro, que é da época da fundação dessa igreja aqui à nossa frente. Bem, saindo aqui agora do cruzeiro, vamos para essa igreja aqui. Essa igreja é o convento Santo Antônio, construído nos finais do século XVI. Foi o terceiro convento construído no Brasil pelos padres franciscanos. Existe aquele conto que fala, né, da fundação por São Francisco de Assis em 1209. E aí os franciscanos são divididos em 3 grupos, né? Frade menor, franciscano secular e os clarissas. São os 3 tipos de frades, né, franciscanos que existem, né? Essa igreja aqui, ela foi transformada em escola de noviço no ano de 1848. Mas durante a Revolução Praieira, ela foi utilizada como quartel-general pelas tropas revolucionárias. Atualmente ela é sede do Museu de Pinacoteca de Igaraçu, né? Então tá aqui, ela tem uma torre só e a construção é franciscana, né? E aqui as construções bem antigas, né? 1926, não é da época das igrejas, mas é bem antiga. Aqui está a Biblioteca Pública Municipal, que é um tipo de construção. Agora aqui a gente já percebe que a construção é o estilo da primeira construção no Brasil. Isso aqui já faz parte da igreja mais antiga do Brasil. É o fundo da igreja. Aqui devia ser Casa dos Padres, né? Casa dos Padres. É o fundo da igreja São Cosme e Damião. Vamos passar ali agora na igreja para a gente ver a frente da igreja mais antiga do Brasil. Bem, aqui na nossa frente está a igreja matriz Santo Cosme e Damião, padroeiro da cidade de Igaraçu. Foi construída mediante ordem do capitão Afonso Gonçalves em 1535. E já nós vamos entrar na igreja e o nosso guia vai nos dar uma aula sobre essa igreja. Está aí a igreja mais antiga do Brasil em funcionamento, né? Existia mais 2 igrejas em funcionamento que o guia vai nos falar, mas essa igreja não está mais em funcionamento, estão em ruínas. E uma ele falou que está submersa. Depois eu vou ver onde está esse submerso e qual é esse local. Então tá aí. Aqui é a igreja de Santo Cosme e Damião, né? A igreja mais antiga do Brasil, né? Em funcionamento. Em funcionamento, tá?
Você fala alguma coisa da igreja pra gente? Sim. Você pode sair no vídeo? Pode. Então você fala qualquer aí pra gente conhecer a história daqui. Bom, essa é a igreja de São Cosme e São Damião, a mais antiga do Brasil em funcionamento. Ela tem esse título porque aqui ainda acontece batizado, casamento e missa regular, toda quinta e domingo. E daí por isso que ela ganhou esse título. Mas em construção, ela foi a primeira construída em Pernambuco. Mas no Brasil ela foi a terceira. Só que as outras duas antes dela não estão em ruínas, né? Uma está submersa e a outra está em ruína. Então por isso que essa daqui, como é a única dessa época que está de pé e funcionando, por isso que ela ganhou esse título. Ela foi construída pelos portugueses, inicialmente em Taipa, no dia 27 de setembro de 1535. E daí, inicialmente, né, ela foi de Taipa, só que essa igreja ela começou a ruir. E daí eles reconstruíram ela em pedra calcária, que é essa pedra aqui. E na época não era igreja ainda, era uma capela, que era só essa parte do altar, né? Essa parte que a gente tem aqui, que hoje virou o altar, era uma capela. Na verdade, a capela, né, a primitiva, do século XVI, era desse tamanho. E ela era toda de pedra, com essa mesma pedra, inclusive o altar e também as imagens de Cosme e Damião do século XVI também são de pedra. Essas aí são de madeira, porque as originais estão lá na Pinacoteca, que é o museu que a gente tem aqui dentro do convento de Santo Antônio. Aí aqui a gente tem, ó, esses quadros. Já ouviram falar em Franz Post? Já ouviu falar em Franz Post? Não. Foi um pintor holandês que veio para cá com Maurício de Nassau na época da invasão holandesa. E daí ele fez a maioria, não, a maioria não, todos os quadros que a gente tem dessa época, né, todas as imagens que a gente tem dessa época, é dele, ele ficou muito conhecido por conta disso. Então esses dois quadros é dele, são réplicas. E daí, essa daqui é essa igreja que a gente está agora, só que nessa parte do altar, como eu disse a vocês. E daí aqui ela foi construída no estilo maneirista, que é esse estilo mais simples que tem, né, de arquitetura. Só que depois ela foi ampliada e foi ampliada para o estilo barroco. Só que para o IFAM, ela assim, descaracterizou aquela que seria maneirista. Então eles pediram para que refizessem todo o frontispício da igreja e a lateral para trazer para o mais próximo do original para poder ser tombada como patrimônio histórico, que daí se trocou, né, de arquitetura, daqui para cá, que daqui é como ela está hoje. E daí a única coisa barroca que a gente ainda tem é a torre, sineira e os altares. O resto tudo voltou para o maneirismo para poder ser tombada. Aí daí aqui a gente tem essa pintura verde, que provavelmente foi do século XVII, e daí foi se descobrir essa pintura agora em 2019, porque estava coberta debaixo de 6 camadas de tinta. E daí eles restauraram, né, fazem a prospecção para poder conseguir restaurar, e restauraram por completo, tanto esse lado quanto esse. Já o do teto, eles não conseguiram restaurar por completo, porque na época estava tendo uma infiltração e o reboco estava caindo. Que aqui a gente tem alguns toques que mostram justamente essa época. Aqui está as fases, né, do restauro até chegar assim. Aqui está as camadas de tinta que tem em cima. E aqui é do teto. Como eu disse a vocês, estava caindo, por isso que não conseguiram restaurar por completo. Ele era exatamente assim, né? Isso. Essas fotos foram tiradas antes, né? Antes do restauro. E daí, aqui a gente também tem esses quadros, que são de 1729, todos eles, que são réplicas também. Os originais estão lá na Pinacoteca, que é o museu que a gente tem aqui no Convento de Santo Antônio. E daí, esses quadros eles representam algumas fases da história da cidade e, consequentemente, da igreja. Como esse de cá, o primeiro. É a chegada dos portugueses aqui em Igaraçu, em 9 de março de 1535. O de lá, a construção da capela em Taipa, 27 de setembro de 1535. O de lá, a época da invasão holandesa, que chegaram aqui em Igaraçu em 1632. E essa igreja daqui, de São Cosme e São Damião,
foi a única que não foi destruída pelos holandeses. Por isso que a gente ainda tem essa parte aqui do século XVI. E esse último foi uma peste de febre amarela que assolou toda a região metropolitana do Recife. E Igaraçu, que era a cidade que estava no meio, não foi atingida. Então é associado a um milagre de São Cosme e Damião protegendo a cidade contra a febre amarela. Inclusive, esse milagre é registrado pelo Vaticano como um milagre deles aqui. Por isso que você vê que Recife e Olinda tem uns esqueletos no meio das cidades. Aí lá em Igaraçu tem um santo em uma ponta, outro santo em outro, como se estivesse protegendo a entrada e a saída. E a ilha de Itamaracá e Goiânia também tiveram casos. Igaraçu foi a única cidade que não teve nenhum caso da doença. Por isso que tem o milagre, né? E é isso. Tudo bem. Então, obrigado aí por você fazer essa explicação pra gente, tá? Nada. Isso aqui nós vamos colocar no YouTube, tá certo? Certo. Tem um Depois você canal me do dê aí YouTube, aí você vai ver, eu vou ainda editar, vou fazer com várias... Os outros, né? ali, tá bom? Tá então, bom. obrigado por você Nada. nos dar essa aula aí, tá bom? Obrigado. E aqui o Museu Histórico. Bem, aqui está o Convento Sagrado Coração de Jesus, localizado no sítio histórico de Igaraçu, bem próximo à igreja mais antiga do Brasil, que é a de Santo Cosme e Damião. É um convento no estilo barroco. Tem apenas uma torre e se destaca pelas 5 janelas suntuosas no andar superior da igreja. E embaixo também tem as 5 portas, né? E aqui segue, do lado é a casa paroquial, né? Casa paroquial do lado aqui. E aqui o sobrado do imperador. Na visita do imperador Dom Pedro II, ele ficou neste local aqui. Essa casa foi que é conhecido como sobrado do imperador. E aqui a Casa Câmara Cadeia, que funciona a Câmara Municipal de Igaraçu, que era a cadeia pública na época, né? Construída no meados do século XVIII. Era a cadeia. Ali está as grades, e aqui era, que hoje é a Câmara Municipal de Igaraçu. E a cadeia ainda existe aqui umas janelas com grades ainda. Casa, Câmara, Cadeia. Bem, e aqui continuando no nosso centro histórico. São meio quilômetro quadrado de história aqui. Aqui está a prefeitura de Igaraçu, que é num local histórico também, né? É uma construção bem mais nova, mas é da época, né? E aqui tá as casinhas. E aqui a capela Nossa Senhora do Livramento. Ela está situada do lado da prefeitura, né? Possui uma cúpula no estilo barroco, construída no século XVIII. Foi construída pelos habitantes
de Igaraçu. E aqui está a vilazinha de casas, né? Aqui a praça. E o centro histórico. Praça da Bandeira. Está perto da prefeitura. E da capela Nossa Senhora do Livramento. Está aqui. Aqui uma rua subindo o centro histórico. Lá em cima a igreja. A torre da igreja mais antiga do Brasil, Santo Cosme e Damião, que está à nossa frente, perto do Coqueiro. E aqui está a Praça da Bandeira. E as casinhas do centro histórico. Bem, vamos encerrar esse vídeo aqui, né, no centro histórico de Igaraçu, o centro histórico mais antigo e preservado do estado de Pernambuco e um dos mais antigos do Brasil. 1555 tem construções aqui, né? Então temos aqui ao fundo, vocês estão vendo, tem a igreja Santo Cosme e Damião, que é a igreja mais antiga do Brasil, né? E com essa igreja de frente nós vamos encerrando esse vídeo. E se inscreva no canal Queiroz Orientação. Comente, compartilhe, né, para que o canal se fortaleça, tá bom? Então, até o próximo vídeo.